Graças a Deus, irmãos. É um grande privilégio, um prazer estar aqui novamente com os irmãos e poder compartilhar a palavra do Senhor com os queridos irmãos. Eu peço que os irmãos abram a palavra do Senhor no livro dos Salmos, no Salmo 36. Faremos a leitura do Salmo 36, que será o texto da nossa edificação, da nossa meditação. Nesse salmo eu falarei um pouco do temor de Deus e da falta do temor de Deus. E quando você assume o púlpito para pregar a palavra de Deus, você sente isso na pele, o que é estar debaixo do temor do Senhor. Então, eu farei a leitura do Salmo 36, eu peço que os irmãos acompanhem com fé, com atenção. Ao mestre de canto de Davi, servo do Senhor. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante dos seus olhos, porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. As palavras de sua boca são malícia e dolo. Abjurou o discernimento e a prática do bem. No seu leito maquina a perversidade, detém-se em caminho que não é bom, não se despega do mal. A tua benignidade, Senhor, chega até os céus, até as nuvens a tua fidelidade. A tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Fartam-se da abundância da tua casa e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Pois em ti está o manancial da vida. Na tua luz, vemos a luz. Continua a tua benignidade aos que te conhecem e a tua justiça aos retos de coração. Não me calque o pé da insolência, nem me repila a mão dos ímpios. Tombaram os obreiros da iniquidade. Estão destruídos e já não podem levantar-se. Vamos ter mais um momento de oração. Peço que os irmãos fechem os olhos e oremos ao Senhor buscando a iluminação da palavra. Eterno Deus, estamos diante da Tua palavra que é a verdade, que é inspirada pelo Espírito, e na qual falou por boca de Davi, que foi rei em Israel. Que o Senhor, Pai, nesta hora possa usar as nossas vidas para falar com Teu povo, usar, Senhor Deus, a nossa boca com intrepidez, como a igreja primitiva orou, para que possamos ser fiéis às Escrituras. E que também, Pai, o Senhor possa dar entendimento, iluminar a mente, Pai, todos que aqui estão, desde os menores até os mais velhos, que todos possam entender e compreender a Tua palavra, porque é para isso que nós estamos aqui, Senhor, para sermos alimentados pela Tua palavra. A Tua Escritura é o nosso alimento. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e fale conosco pela Tua graça e pela Tua misericórdia. É no nome de Cristo Jesus, o Teu Filho amado, o nosso bendito Salvador, que nós oramos agradecidos. Amém. Irmãos, o Salmo 36, ele foi escrito, como está no título, por Davi, que ele é chamado servo do Senhor. Ele é identificado assim neste Salmo. E gostaria de dividir esse salmo em 3 pontos. Eu queria que os irmãos prestassem atenção nessa divisão. Primeiro, do versículo 1 ao versículo 4, nós vamos ver a revelação da natureza do pecado humano. Davi, como profeta de Deus, e tendo essas revelações da parte do Espírito Santo, ele apresenta a maldade humana nos 4 primeiros versos. Ele fala da maldade humana, da transgressão, da falta de temor e de outros pecados mais. Então,
nesse primeiro momento, nesse primeiro ponto, veremos Davi revelando com detalhes a situação do homem que não teme a Deus, o ímpio. No versículo, do verso 5 ao 9, é o segundo ponto, nosso segundo ponto, veremos Davi mudar totalmente assim a sua narrativa, a sua poesia e exaltar a grandeza de Deus, o seu amor e a sua bondade. Então, teremos aqui no segundo ponto um contraste. Davi fala primeiro da maldade humana e aí ele faz o contraste com a bondade divina, a bondade de Deus. E, por último, um terceiro ponto, que está nos versos 10, 11 e o 12. Podemos ver também aqui o juízo, mas principalmente no verso 10 e 11, veremos um desejo e uma oração de Davi. Ele termina o salmo fazendo um desejo, fazendo uma oração e expondo o seu coração diante do Senhor, um desejo que ele pede para Deus. Ele faz uma oração para que Deus continue a favorecer o justo e também que o Senhor continue com sua graça e sua bondade sobre aqueles que conhecem a Ele. E por fim, no último verso, vemos o destino final dos ímpios. Tá bom? Então, ao contrastar a maldade humana com a bondade de Deus, Davi, ele demonstra quão terrível foi a queda. Quão terrível foi a queda no Jardim do Éden. Sabe por quê? Porque a queda, ela descaracterizou completamente o ser humano. A queda, ela descaracterizou o homem como imagem e semelhança de Deus. A imagem foi manchada, a imagem foi corrompida, e o homem torna-se então o inimigo de Deus. Porque é isso que o Novo Testamento nos revela, quando fala que éramos por natureza filhos da ira. Deus está irado com o homem que não teme o seu nome. O homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, e que deveria refletir como imagem e semelhança do Senhor, refletir a sua bondade, refletir a sua justiça, refletir o seu amor aos seus semelhantes. O homem, ele ignora tudo isso e vive em transgressão. Vive sem temor de Deus, maquinando o mal e afundando-se na sua perversidade. Então, Davi, ele traça um quadro aqui horroroso do ser humano nos 4 primeiros versículos. A imagem de Deus no homem caído, ela está completamente distorcida. Não que o homem tenha perdido a imagem e semelhança. Ele não perdeu. Ele ainda é a imagem e semelhança de Deus. Porém, essa imagem, ela foi descaracterizada, foi corrompida, distorcida. E aí, aquilo que o homem deveria fazer, que era adorar o único Deus Criador, como nós lemos nos 10 mandamentos, não terá outros deuses diante de mim, o homem, ele pratica a idolatria. Por quê? Porque a imagem e semelhança de Deus já não está pura, está corrompida. E isso serve para todos os pecados. Deus instituiu um casamento, o homem tem que ter uma mulher, a mulher tem que ter um homem, e ambos devem ser fiéis um ao outro. Esse é o padrão de Deus. E aí nós vemos todas as distorções que o homem faz. É homem que tem várias mulheres, mulher que tem vários homens, é homem com homem, mulher com mulher, e isso vai distorcendo o propósito original de Deus. Isso o quê? É os efeitos da queda. É a vida do ímpio. E é interessante que este mesmo quadro dos 4 primeiros versos aqui, o apóstolo Paulo, ele narra esse quadro com outras palavras no capítulo 2 de Efésios, do versículo 1 ao 3. Olha o que Paulo fala. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e em pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então o apóstolo Paulo
ele fala da natureza corrompida do homem em Efésios 2, que estavam mortos nos seus delitos e pecados, eram filhos do diabo, porque o espírito da desobediência operava neles, e também faziam aquilo que lhe dava na teia. A pessoa sem Deus, ela segue somente o seu pensamento, somente as suas concupiscências, as suas paixões, porque ela não tem nada que o freie. E é isso que Paulo está dizendo também, em Efésios 2. Ele também fala a mesma coisa em Romanos 1, quando ele fala da depravação total do homem. Então Davi, já no Antigo Testamento, ele nos apresenta, por revelação divina, um raio-x do ímpio nos primeiros 4 versos. Ele vai identificar como fonte fundamental de todo pecado e toda transgressão a falta de temor de Deus. Vejam o versículo 1 novamente, irmãos. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. O salmista Davi, ele identifica como a fonte de todo o pecado humano, que ele vai falar depois aqui com mais detalhes, a falta de temor de Deus. O ímpio, ele não tem temor do Senhor. Sem temor de Deus, o homem, ele é um selvagem. Ele é uma besta fera. Não tem limites. Não tem limites. Se não há temor de Deus, logo nada o freia. Nada pode impor algum limite ou algum freio na vida do homem. Então, nada que o impeça, nada pode impedir o homem a dar ouvido à voz da transgressão, que segundo o salmista está no seu coração. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Então essa voz da transgressão martela no coração do ímpio e na sua mente, para que ele desobedeça a Deus e viva segundo a sua própria vontade. E o ímpio, ele dá ouvido a essa voz. Então pratica a iniquidade. O escritor russo Dostoiévski, ele disse, é uma frase bem conhecida dele, ele diz assim: se Deus não existe, tudo é permitido. Se Deus não existe, logo tudo é permitido. E ele acertou. Isso que ele falou, a Bíblia nos diz também. Temos na história bíblica, irmãos, 2 exemplos que vai ilustrar essa verdade. E eu gostaria que os irmãos deixassem o Salmo 36 aberto, mas que acompanhassem comigo essas 2 leituras que farei. A primeira está em Gênesis 20. Abram lá, por favor. Gênesis capítulo 20. Eu vou ler só um versículo de Gênesis 20, mas eu tenho que explicar aqui o contexto. Em Gênesis 20, vemos o patriarca Abraão dizer que Sara é sua irmã. Ele mente. Ela era sua esposa. E ele diz isso para homens de uma terra estranha, uma terra chamada Gerar. E ele fala que ela era sua irmã, e aí ela então é tomada. Ela é meio que raptada mesmo, tomada à força pelo rei de Gerar chamado Abimeleque. Então o contexto é esse: Abraão está numa terra estranha, ele fala que Sara era sua irmã, porque a Bíblia diz que ela era formosa, apesar da idade avançada, e aqueles homens daquela terra, obedecendo a ordem do rei, toma Sara de Abraão e leva para o harém do rei. Entretanto, o Senhor Deus repreende Abimeleque em sonhos e o obriga a restituir Sara ao seu marido. Fala assim: a mulher que você pegou, ela tem marido. É Abraão o nome dele. Então, Deus obriga Abimeleque a devolver Sara para Abraão. E Abimeleque, ele fica indignado com Abraão, porque Abraão mentiu para ele. E aí ele vai ao encontro de Abraão para restituir Sara, e ele questiona Abraão. Queria que os irmãos vissem o versículo 11. Gênesis 20, versículo 11 diz assim. Eu vou ler o 10 para os irmãos entenderem melhor. Disse mais Abimeleque a Abraão: que estavas pensando para fazeres tal coisa? Ele está indignado com Abraão. Por que você fez isso? E Abraão diz no versículo 11: respondeu Abraão: eu dizia comigo mesmo,
certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. Então Abraão, ele só mentiu porque não havia temor de Deus naquele lugar. E não tendo temor de Deus naquele lugar, os homens iriam fazer tudo com ele. Abraão fala, eles vão me matar e vão ficar com a minha mulher. Por isso ele mentiu, ele teve temor naquele momento, de ser morto, e ele, então, diz que Sara era sua irmã. E então esse ponto, irmãos, nos mostra justamente aquilo que o texto está nos dizendo, que o temor de Deus, ele é a única coisa que pode frear o homem caído. É a única coisa que pode dar um limite, estabelecer limites para o homem sem Deus. O segundo exemplo que eu queria que os irmãos vissem, está lá no livro de Neemias. Abram lá comigo. Neemias, depois de Esdras, no capítulo 5. Quem já leu o livro de Neemias sabe que Neemias ele foi um brilhante governador que viveu no período do pós-exílio da Babilônia. E Deus o encarrega de retornar para Jerusalém, edificar as muralhas que estavam devastadas por causa da guerra com os babilônios, e também organizar a sociedade que estava um caos. Então Neemias tem essa grande missão de ser o grande restaurador de Jerusalém. E aí no capítulo 5, versículo 15, é o versículo que eu queria ler com os irmãos, diz assim a palavra de Deus: mas os primeiros governadores que foram antes de mim, oprimiram o povo e lhe tomaram pão e vinho, além de 40 ciclos de prata. Até os seus moços dominavam sobre o povo, porém eu assim não fiz. Olha o exemplo de Neemias. Porém eu assim não fiz por causa do temor de Deus. Neemias agiu de forma diferenciada, com justiça e com misericórdia diante daquele povo devastado pela guerra, pelo exílio. O povo estava totalmente frágil, e ele teve misericórdia do povo, coisa que os que vieram antes dele não tiveram. Oprimiam o povo, cobravam imposto em cima de imposto, porque eles não tinham temor de Deus. Mas Neemias tinha temor de Deus, e ele fala, não posso fazer isso. Então ele, depois, mais para frente no livro, vai dizer que Neemias, durante todo o tempo de restauração, ele não usou um centavo do seu salário que lhe era devido, mas ele tirou do bolso para sustentar ele e todos os trabalhadores que vieram da Babilônia para trabalhar em Jerusalém. Um exemplo fantástico de um homem de Deus. Mas esses dois exemplos nos mostram que o temor de Deus existe na vida do homem piedoso, existe na vida do homem que teve um encontro com Cristo, e que esse temor freia a mim e a você de pecarem contra o Senhor. O temor de Deus nos freia, ele nos dá limites para que nós não venhamos a transgredir a lei do Senhor. No versículo 2 do Salmo 36, voltem lá, meus irmãos. No verso 2, diz que a transgressão lisonjeia os seus olhos, os olhos dos ímpios. Ele diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. Então nós vemos aqui uma consequência de dar ouvidos à voz da transgressão. O ímpio ele dá ouvido à voz da transgressão, e aí nós temos algumas consequências. E uma delas é o engano. A pessoa vive um auto-engano, porque ele deu ouvido à voz da transgressão. Você lembra que Eva deu ouvido a uma voz que a fez transgredir a lei de Deus? A voz da serpente, a voz de Satanás. Ela deu ouvido a essa voz e transgrediu a lei do Senhor. Então Eva é um exemplo de como essa transgressão pode ser real em nossas vidas. Segundo o salmista, essa voz reside no coração do ímpio e o engana, o cega, o faz viver uma vida de hipocrisia, uma vida de mentira. O versículo 2 é claro, ele diz que a transgressão lisonjeia os olhos, e ele diz que sua iniquidade não há de ser descoberta. Fica tranquilo aí que ninguém vai descobrir nada.
Porque a voz da transgressão está enganando, cegando a pessoa para isso, fazendo ela viver uma vida de mentira, uma vida de hipocrisia. Porque ele diz, meu pecado não há de ser descoberto. O verso, antes do partir para o verso seguinte, quantos crentes, meus irmãos, têm vivido uma vida dupla? Pessoas que professam ter fé em Cristo, mas têm vida dupla. Na igreja, parece uma pessoa santificada, mas lá fora dá mau testemunho. Lá fora vive uma vida hipócrita. Como se Deus não soubesse. Como se ele pudesse enganar a Deus. Mas a Deus ninguém engana. O verso 2 ainda, diz que, além de esconder sua iniquidade, achando que ninguém vai descobrir, o ímpio também não quer reprovação. Ou seja, ele não quer ser desmascarado, não quer ser envergonhado, preferindo viver uma mentira. É isso que Davi está dizendo aqui no verso 2. A pessoa está enganada, está cega para os seus pecados. Eu posso imaginar o ódio e a fúria dos escribas e dos fariseus nos dias de Jesus. Porque Jesus os expôs publicamente no capítulo 23 de Mateus. Ele disse, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. E aí ele começa a expor os pecados daqueles religiosos. Eles ficaram furiosos com Cristo e tramaram para matá-lo, né? Por quê? Porque ninguém quer ter seu pecado revelado. Ninguém quer ter seu pecado descoberto. É seu pecado oculto, só você sabe. Mas Cristo, como Deus, ele conhecia os corações dos homens, conhecia os pensamentos, então expôs toda a hipocrisia dos escribas e dos fariseus. Corajosamente, Jesus denuncia todos os pecados secretos daqueles religiosos, porque eles viviam uma vida hipócrita, irmãos. Eles precisavam ser confrontados por Cristo, porque a vida deles não glorificava a Deus. Eles enganavam o povo, porque o povo daquela época tinha os fariseus como o maior exemplo de santidade. Era o maior exemplo de alguém consagrado a Deus. Mas Jesus sabia e conhecia o coração deles. Eles enganavam o povo, mas não podiam enganar Jesus. O Senhor conhecia os seus corações corruptos. O Senhor conhece nossos corações, né? Ele conhece todas as nossas motivações. As motivações que nós temos para fazer qualquer coisa na obra de Deus. O Senhor conhece. Nós temos uma ideia disso aqui que nós estamos vendo sobre Jesus e os fariseus, os escribas. Jesus conhecia a má intenção dos corações deles. Isso fica claro quando ele diz assim para os escribas e fariseus: vocês rodeiam mar e terra para fazer um discípulo ou um prosélito, e uma vez feito, vocês os tornam filho do inferno 2 vezes. Ou seja, a intenção deles quando eles evangelizavam, quando eles faziam prosélito, era corrompida. Porque aquela pessoa se tornava uma cópia piorada deles mesmos. Por isso que Jesus diz, vocês os tornam filho do inferno 2 vezes. Então até o evangelismo deles estava corrompido. E Jesus também diz, quando eles dizimavam, não era com sinceridade. Jesus disse assim, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciam o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Eles faziam apenas como um exercício religioso. Faziam para se aparecer. Faziam para ter o louvor dos homens, o aplauso dos homens. Mas Cristo desmascara eles, fala, vocês estão negligenciando a misericórdia, a justiça e a fé, que é o mais importante na lei do Senhor. E por fim, eles também corrompiam até mesmo as suas orações. Quando eles faziam longas orações, o Senhor Jesus disse que eles faziam isso para devorar a casa das viúvas. Vocês fazem longas orações para devorar a casa das viúvas. Então, gente, era uma elite religiosa totalmente
hipócrita e corrompida. E eles foram envergonhados publicamente por Jesus Cristo, pois seus corações eram corruptos diante de Deus. E Jesus não tinha temor de homens, ele denunciava publicamente. Ele dizia: fazei tudo o que os fariseus e os escribas vos ensinam, porém não os imiteis em obras. Porque eles fazem e não cumprem, e nem com o dedo eles querem mover. Hipócritas, né? Eram atores da religião. E aí nós tiramos várias lições para as nossas vidas desse exemplo que Cristo nos dá. Por exemplo, sejamos sinceros diante de Deus. Sejamos sinceros diante do Senhor, pois a Deus ninguém engana. Uma pessoa que conhece um pouquinho de Deus, ele jamais vai ter uma oração hipócrita. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus conhece aquilo que nós vamos falar antes da palavra sair da nossa boca. A palavra de Deus diz que Ele sonda os rins e os corações. A palavra diz que Ele é onisciente, que Ele conhece o nosso pensamento. Então, quando você se depara com essa verdade sobre Deus, que Ele conhece tudo o que você pensa, tudo o que você sente e tudo o que você é, como é que você vai mentir para Deus? Como é que você vai orar algo que não é verdadeiro, que saia do teu coração? É tolice. Então sejamos sinceros diante do Senhor. E aí, por fim, Davi no versículo 3 e 4, ele vai dizer que o que sai da boca do ímpio é só malícia e maldade. Ele vai dizer que a sua mente não raciocina com clareza e as suas ações inevitavelmente não são boas. Está no versículo 3 e 4. As palavras de sua boca são malícia e dolo. Abjurou o discernimento e a prática do bem. No seu leito maquina a perversidade. Detém-se em caminho que não é bom e não se despega do mal. O mal faz parte da essência do ímpio. Ele não desapega do mal. Então, vimos que a mente do ímpio ela é perversa, até mesmo quando ele se deita, porque ele fica maquinando o mal. E esse terrível retrato dos homens que nós estamos vendo aqui nessa primeira parte, nesse primeiro ponto, irmãos, é o que nós chamamos na teologia de depravação total. É o primeiro ponto do calvinismo. Porque a corrupção, ela toma todo o ser do homem. Toda a sua natureza ela é corrompida. Nenhuma parte do nosso ser está isenta de pecado. E nenhuma de nossas ações é tão boa quanto devia ser. Então, qual que é o retrato? O coração do homem caído, ele é corrompido. Os olhos desse homem corrompido, ele é enganoso. Porque ele lisonjeia ele e ele acha que está tudo certo. Terceiro, a sua boca é maldosa. Da sua boca só sai malícia. E quarto, a sua mente é obscura. Ela está corrompida. Ela não consegue enxergar a luz do Evangelho. É o que Paulo fala em 2 Coríntios 4:4, porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a glória de Cristo. Há uma cegueira. A mente da pessoa está totalmente corrompida e obscura diante do Senhor. A corrupção é total. Se parássemos o sermão aqui nesse versículo 4, todo mundo ia para casa triste. Porque a situação do homem é terrível. A situação do homem parece não ter jeito. É por isso que Paulo fala, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, nos deu vida. Deus nos tirou dessa condição de pecado e nos deu vida em Cristo. E é isso que nos faz ser filhos de Deus. Mas Davi, aqui o salmista Davi, a partir do verso 5, ele muda o assunto. Ele para de falar da maldade humana e começa a falar de Deus. Começa a exaltar a Deus. Vejam o versículo 5. Ele fala, a tua benignidade, Senhor, chega até os céus, até as nuvens, a tua fidelidade. Ele vai falando da justiça de Deus, da bondade de Deus, da provisão de Deus como Criador. Ele fala de vários assuntos aqui.
Então, depois que Davi pinta esse quadro horroroso do homem, da maldade do homem, ele exalta a Deus, a sua bondade e o seu amor. No verso 5, ele fala da benignidade e fidelidade do Senhor, afirmando que Deus é bom, é benevolente e dotado de bondade e misericórdia. Louvado seja Deus por isso, porque Deus é bom e Ele nos olhou para nós com misericórdia. Davi diz ainda que a bondade de Deus é tão imensa que chega até os céus. Ele usa uma linguagem hiperbólica, né? Um exagero para falar da grandeza e da bondade do Senhor. Ele fala que a fidelidade de Deus chega até as mais altas nuvens. No verso 6, o salmista nos lembra que Deus é justiça também. E que a sua justiça é firme e abundante. Ela está em toda a terra. Deus também é o sustentador de toda a criação. Ele diz isso no verso 6, na parte B. Ele fala: Tu, Senhor, preserva os homens e os animais. Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é justo e Deus preserva a sua criação, tanto dos homens quanto dos animais. Porém, os ímpios não reconhecem isso. Os ímpios não reconhecem a benevolência de Deus. É isso que Davi está nos mostrando aqui. Ele fala da maldade humana, que não há temor de Deus no seu coração, diante dos seus olhos não há temor de Deus. E Deus ainda assim é bom, porque Ele faz cair a chuva sobre maus e bons. Mas o ímpio não reconhece isso. E aí comete mais um pecado, que é a ingratidão. O pecado da ingratidão diante do Senhor. Uma vez que eles continuam a amar o mal, ainda que também dependam do Criador para viver, eles se acham autossuficientes e independentes. Quantas vezes você já conversou com alguém que não teme a Deus, que ele consegue algum feito nessa vida, e você fala: louvado seja Deus por isso, graças a Deus que você conseguiu isso. Graças a Deus nada, se não fosse eu acordar cedo e trabalhar, Deus não ia me dar nada. A pessoa, ela é ingrata. Ela não reconhece que Deus está sustentando a vida dela, que é Deus que dá força para ela ir trabalhar, que é Deus que não deixa faltar nada na sua casa. O ímpio não conhece isso. Os justos, porém, correm para Deus como passarinhos, buscando refúgio em suas asas de amor e bondade. Davi fala isso aqui no verso 7. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Aquele que foi alcançado pela misericórdia de Deus, ele se esconde debaixo das asas do Altíssimo. Porque ali ele se sente protegido, ele se sente seguro, e ele sabe que ali vai ter abundância do amor do Senhor. Eles enxergam a graça do Senhor, como diz no verso 9. Pois em ti está o manancial de vida. Na tua luz vemos luz. Na tua luz vemos luz. Ou seja, ele não está cego, mas ele consegue enxergar através da luz de Deus a bondade do Senhor e a sua santa providência. Devemos ter um coração grato diante de Deus. E por fim, após reconhecer a bondade de Deus, o salmista faz uma prece ao seu Deus. E ele expõe então seu coração, ele faz um pedido a Deus. Verso 10 e 11, ele diz assim: continua a tua benignidade aos que te conhecem, e a tua justiça aos retos de coração. Não me calques o pé da insolência, nem me repila a mão dos ímpios. Davi, ele faz então uma oração, pedindo que Deus continue com seu favor sobre ele e sobre os justos. Pedindo que o Senhor não deixe o ímpio pisá-lo. Não recalques o pé, a insolência, que o soberbo não venha pisá-lo, não venha humilhá-lo, mas que o Senhor o proteja. Ele pede que Deus continue abençoando aqueles que lhe conhecem, aqueles que temem a Deus. Ele pede que o Senhor conserve sua justiça aos retos de coração
E ele também pede que não seja pisado pelo insolente e nem expulso pelo ímpio. No verso 12, o último verso do Salmo, Davi fala do destino dos ímpios, daqueles que está no verso 1 ao 4, daquele que não teme a Deus. Ele fala que o destino dos ímpios é a queda, é o juízo. E tudo isso num simples salmo. Porque, como Deus é justiça, Ele há de julgar todos os homens. E as suas obras serão colocadas diante do Senhor. Então, eles tombarão, os ímpios tombarão a sua derrota e o seu fracasso são certos. Cairão diante daquele que tem todo o poder em suas mãos. E em tudo isso, nós vemos a importância da obra de Cristo. E é nesse ponto que eu queria que vocês redobrassem a atenção, irmãos. Porque nós vimos aqui um salmo que foi escrito muito tempo antes de Jesus se fazer carne. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas antes de Jesus se fazer carne, Davi escreveu esse salmo, mostrando o coração do ímpio, a maldade humana, a situação deplorável que o homem chegou. E qual que é a importância da obra de Jesus Cristo nesse salmo, diante desse retrato? No primeiro ponto, que é sobre a maldade humana, a obra de Cristo é importante, porque Cristo nos liberta da nossa maldade. Cristo nos liberta, irmãos. Éramos maus. Vivíamos conforme os nossos desejos, que eram pecaminosos. E Cristo vem e faz uma obra completa em nossas vidas. Ele nos regenera, Ele nos dá o Espírito Santo para que possa habitar em nós. E Ele também nos dá uma nova natureza. Somos novas criaturas em Cristo. E nessa nova criatura podemos produzir frutos do Espírito, que é o oposto de tudo aquilo que Davi fala. Tudo aquilo que nós vimos nos 4 primeiros versos, Cristo reverte essa situação na vida do homem. Então o homem que dava ouvido à voz da transgressão, agora ele dá ouvido à voz da palavra de Deus, a voz do Espírito. O homem que não tinha temor de Deus diante dos seus olhos, agora ele é um homem piedoso, que não faz nada sem antes consultar o conselho de Cristo, o conselho do Senhor. O homem que era enganado, era cego pela voz da transgressão, agora ele enxerga perfeitamente a luz do Senhor. O homem que achava que o seu pecado jamais seria descoberto, agora ele pede perdão a Deus e confessa os seus pecados para ser perdoado. Essa é a obra de Cristo nas nossas vidas, irmãos. Ele nos transforma. Ele nos tira desse lamaçal de pecado, dessa situação deplorável em que nos encontrávamos. Nós podemos agora produzir bondade, produzir amor. Podemos agora ser misericordiosos. Podemos agora ser sermos fiéis a Deus. O Pai nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Tem que ter uma mudança nas nossas vidas. Tem que ter uma mudança radical na vida do crente. Porque se isso não acontece, ainda estamos mortos em nossos delitos e pecados. Ainda estamos lá no reino das trevas. Nós ainda não fomos transportados para o reino de Cristo. E ainda não fomos feitos novas criaturas. Vocês se lembram que Jesus falou para Nicodemos, naquela noite? Ele disse: Nicodemos, importa-vos nascer de novo. Porque se você não nascer de novo, você não pode nem ver o reino de Deus. E depois, Jesus falou para os seus discípulos: se a vossa justiça não exceder muito as dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma vocês poderão entrar no reino de Deus. Cristo exige uma mudança de caráter. Cristo exige uma mudança de atitude, de vida. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. E que possamos viver para a glória do Senhor, de conformidade com o seu santo evangelho, para a glória de Deus. O segundo ponto sobre a bondade de Deus que os ímpios desprezam
e que Davi exalta, porque é dito que ele é servo do Senhor, ele não é ímpio. Ele teve seus pecados, teve seus problemas, mas Davi é chamado homem segundo o coração de Deus. E ele enxergava a graça e a misericórdia de Deus. Porque quando Deus falou para ele escolher, depois de um pecado que ele tinha cometido, você quer que o povo fique nas mãos dos seus inimigos, que você caia na mão dos seus inimigos, ou que eu entre em juízo? Davi, ele não pensou duas vezes, ele falou que eu esteja na tua mão, Senhor, que é misericordioso, mas que eu não caia na mão do homem. Porque ele sabia que Deus era misericordioso com ele. Ainda que Deus não o isentou do seu pecado, porque Deus é justo. Mas sobre a bondade de Deus, Cristo Jesus nos faz enxergar as maravilhas divinas. É Ele que tira toda a cegueira. Ele nos faz enxergar as maravilhas divinas. Em Cristo, vemos claramente o amor e a bondade do Pai das luzes. Agora nós vemos, quando nós olhamos para trás e pensamos, meu Deus, de onde o Senhor me tirou? Como eu sou devedor à tua graça? Nós só enxergamos isso porque fomos transformados, regenerados por Deus. Só enxergamos isso porque Cristo transformou nossos corações. E após sermos transformados por Deus, aprendemos a dar graças por tudo. Não é isso que o apóstolo Paulo nos ensina? Em tudo dai graças. Ele fala, eu já passei necessidade, já tive fartura. Tudo posso naquele que me fortalece. Assim também devemos ser nós. Dar graça a Deus por tudo. No momento difícil, em que você se sente abandonado, em que você está passando por enfermidade, em que você está passando por dificuldade financeira, você dá graça a Deus. Graças a Deus, Senhor. Obrigado por essa prova. E também quando você está vivendo momentos felizes e tranquilos. Você saber ter um coração grato a Deus. Então Cristo nos dá esse sentimento. Após sermos transformados por Deus, aprendemos a dar graças por tudo e reconhecemos o grande amor de Deus em nós. O grande amor de Deus em nós. E terceiro, aquela oração que Davi fez. Aquele pedido que Davi fez. No versículo 10 e 11, que ele fala, Senhor, continue a tua benignidade. Não deixe tua mão estendida sobre mim. E também sobre aqueles que te conhecem. Que a tua justiça esteja sobre os retos de coração. Que o soberbo não me pise. Que eu não seja entregue aos ímpios. Em Cristo Jesus, pela obra de Cristo, a oração de Davi se torna realidade. A oração de Davi se concretiza. Porque o Antigo Testamento, o Novo Testamento, nos revela, em Efésios 1, capítulo 1, versículo 3, nos diz que o Senhor nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Aquela bênção que Davi pede, Senhor, tua bênção esteja sobre mim, sobre os que te temem, sobre os teus servos. A revelação do Novo Testamento é que graças à obra de Cristo, Ele tem nos colocado nas regiões celestiais em Cristo com toda a sorte de bênção. Somos um povo abençoado. A igreja é um povo abençoado. A bênção de Deus está sobre o seu povo. É isso que a Bíblia nos diz, irmãos. Somos um povo abençoado. Se concretizou o pedido e a oração de Davi. E a segunda coisa, Davi pede que a justiça de Deus esteja sobre os retos de coração. Romanos, capítulo 5, versículo 9, diz que o Senhor nos justifica pelo sangue de Cristo e nos salva da ira. Cristo já cumpriu a obra de justificação em nossas vidas. Fomos justificados pelos méritos e o sacrifício de Jesus. Ser justificado é Cristo nos dar a sua justiça. Ele é o único que é justo. E Ele nos torna justo diante de Deus pelo seu sangue.
E por fim, Davi pede que ele não seja pisado pelo soberbo e nem seja expulso pelas mãos dos ímpios. Mateus 5, no Sermão do Monte, no versículo 10, o Senhor Jesus disse: bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, ainda que os ímpios nos persigam, ainda que sejamos pisados pelos ímpios, a promessa de Cristo, no capítulo 5 de Mateus, versículo 10, é que o reino dos céus é nosso. Bem-aventurado, você é feliz por ser perseguido por causa da justiça. Não porque você comprou e não pagou, não porque você roubou, não porque você adulterou, não porque você fez qualquer outro pecado. Perseguido pela justiça. Se a perseguição for legítima, for por causa do amor que você tem ao Evangelho, Jesus falou que você é bem-aventurado, porque o reino dos céus lhe pertence. E finalmente, vemos Davi falar do destino final dos ímpios. Verso 12 do Salmo 36. Tombaram os obreiros da iniquidade, estão derruídos e já não podem levantar-se. O destino final dos ímpios, daqueles que não temem a Deus, que andam segundo as suas consciências, é terrível. É o juízo, é o fogo eterno do inferno. O Salmo 9, ele diz assim sobre o destino dos ímpios: os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Davi termina o Salmo falando do destino final dos ímpios, que é a condenação eterna. A condenação eterna daqueles que se esquecem de Deus. Meus irmãos, eu gostaria de concluir com 3 aplicações para as nossas vidas, diante desse texto que nós vimos. A primeira: sonde o seu coração esta noite. Sonde o seu coração e veja se há alguma iniquidade escondida. Veja se há algum pecado escondido na sua vida. E se tiver, busque desesperadamente a libertação que só Jesus Cristo pode dar. Busque um conserto com o Senhor. Não viva uma vida de mentira e de hipocrisia. Mas que a sua vida seja uma vida de verdade e de sinceridade na presença de Deus. Segundo, tenha sempre um coração grato diante de Deus. Reconheça a bondade, a misericórdia e o amor do Senhor em sua vida. Reconheça. As suas vitórias, elas são frutos da graça de Deus. Tudo aquilo que você consegue, tudo aquilo que você e sua família conseguem, é fruto da graça de Deus. Reconheça isso. Reconheça a misericórdia de Deus, ainda que você esteja enfrentando lutas terríveis. E terceira e última, creia que a bênção e a justiça de Deus está sobre você. Você é abençoado por Deus. Creia que Deus te livrará no dia mau. Creia que o Senhor terá misericórdia de você e que irá te livrar de todos os seus pecados e de toda maldade que intentam contra você. Ele julgará com severidade os perversos desse mundo. Ou não fará justiça o juiz de toda a terra. O Senhor fará justiça. Então, que possamos ter uma vida de verdade diante de Deus. Ter um coração grato diante do Senhor. E saber que a bênção do Senhor está sobre nós, que somos chamados pelo seu nome. Que Deus nos abençoe. A Ele toda a glória. Amém.